Boa tarde, boa noite, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E para aqueles que não sabem, este é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, e no meu Facebook. E, bom, sendo uma live, eu geralmente espero uns 5 minutos antes de todo mundo entrar. E então, para quem não sabe, o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E nos últimos vídeos a gente tem falado da abolição fora do Brasil, né? A questão da abolição no Brasil, obviamente, eu falo desde sempre, até porque esse canal sempre falou sobre isso, né? Afinal de contas, a luta contra a escravidão existe desde que a primeira pessoa foi escravizada no Brasil. E calma aí, fugiu aqui da memória o que eu ia falar. Eu já vou lembrar. Sim, mas nos últimos vídeos do ano passado, falando sobre o século XIX, não tem como não falar sobre a construção do movimento político organizado e articulado para se atingir um determinado fim, que é a abolição da escravidão. Esse contexto, como eu já falei em vídeos anteriores, não é um contexto local do Brasil, é um contexto mundial. Afinal de contas, a abolição o Brasil foi um dos últimos países da América do Sul, das Américas como um todo, a abolir a escravidão. Isso se não tivesse sido o último, né? Então, na verdade, o Brasil ele só não está atrás dos países africanos, colonizados pelos europeus, por sinal, né? E aí é que tá um detalhe. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de abolição é que a gente não tá falando de ninguém bonzinho, não. A gente tá falando de pessoas que tinham interesses políticos e econômicos, e o vídeo de hoje vai deixar isso bem claro também, como todos os vídeos vêm deixando. Além disso, a gente também não tá falando, quando a gente não tá falando de interesse político, interesse econômico, a gente está falando de gente que era morrendo de medo mesmo. Seja morrendo de medo do país, seja morrendo de medo de começar a ter que lidar com o negro, seja morrendo de medo de ter uma rebelião de escravos que matasse todo mundo que não era negro. Que são dois medos reais e muito justos, afinal de contas, né? A Revolução Haitiana, e que eu falo eu acho que eu tenho falado em praticamente todos os vídeos que eu tô falando desse assunto específico, porque a Revolução Haitiana ela é o marco de tudo. Quando a Revolução Haitiana dá certo, aí os escravocratas entendem que uma rebelião de escravos não apenas pode ter sucesso, como pode ter inclusive a possibilidade de matar todo mundo que era branco. Todo mundo que é branco estava correndo risco de vida enquanto houvesse a escravidão. E isso fez o povo perder noites e noites de sono. Isso eu estou dizendo, né, com base nos discursos que os abolicionistas fizeram, né? A Revolução Haitiana acontece em 1791 e em 1850. Em 1871, na discussão sobre a lei do ventre livre, os abolicionistas estavam lá, coisa de 80 anos depois do início da Revolução Haitiana, perguntando se o povo queria deixar acontecer o que aconteceu no Haiti. Então, assim, mas é claro que existem contextos muito complexos quando a gente fala da abolição nas Américas.
Cada lugar tem uma história particular e eu estudo história do Brasil, não estudo história dos outros lugares, então conheço apenas superficialmente, mas esse superficialmente é suficiente para demonstrar aquilo que eu quero demonstrar para vocês. Então, primeiro de tudo, que quando a gente fala de abolição nas Américas, principalmente a América Espanhola, porque para a parte francesa e para a parte inglesa, né, foi o vídeo passado e retrasado existem outros países da Europa que estavam metidos com a colonização das Américas, né? Não era só França, Portugal, Espanha e Inglaterra, né? Tinham outros países, mas quantitativamente são bem relevantes, afinal de contas tiveram muitas poucas colônias, né? Não que a Inglaterra, por exemplo, tenha tido muitas colônias assim, até porque a gente está falando, né? Quer dizer, ela só teve 13 colônias lá nos Estados Unidos, ilhas no Mar do Caribe, né? E não que a França tenha também tido tantas colônias assim, né? Mas pelo menos a França tinha o Canadá, e o Canadá é um dos maiores países do mundo até hoje, né? Esse entendimento. Mas o Tratado de Tordesilhas ele não serviu para definir que parte das Américas ia pertencer a Portugal e que parte não iria pertencer e, portanto, iria pertencer à Espanha. Não, o Tratado de Tordesilhas é uma coisa ainda mais troncha que isso, né? Porque esses dois países da península, porque vocês sabem, né? Portugal e Espanha estão na Península Ibérica e a Península Ibérica é uma península da Europa, que por si só não é um continente. A Europa é uma península de um continente, que é o continente asiático. Mas a Europa em si é só a península. Então a gente está falando de dois países da península da península. E esses dois países decidiram que iam dividir o mundo entre eles, né? Então, a partir de tanto as milhas da ilha de Cabo Verde iria ser de Portugal indo para o oeste, a partir de tantas milhas indo para leste também. Então, na verdade, o que a gente tem é um mundo dividido entre esses dois países, e assim, para você conseguir entender, se um lado está passando bem aqui no Brasil, o outro lado está passando lá para a Índia, né? Tá passando, acho que passa depois da Índia. Então a África, ela, por meio desse tratado muito troncho, pertence a Portugal, não pertence à Espanha. Então isso quer dizer que a quantidade de escravizados que vai da África para a América Espanhola é uma quantidade consideravelmente mais baixa do que o que vai vir para o Brasil, né? Ou mesmo para a América Francesa, para a América Inglesa, enfim, né? Então o trabalho era feito basicamente com mão de obra indígena. Porém, isso não significa que não tinha escravidão africana, muito pelo contrário, era muito. A gente está falando de centenas de milhares de pessoas. Dependendo do lugar, a gente está falando de milhões ao longo aí de 300 anos, né? Então não é que não tinha menos do que aqui no Brasil, tipo, bem menos, mas ainda assim uma quantidade enorme, uma quantidade gigantesca e descomunal, né? Porque esse tráfico não era feito diretamente pelos espanhóis, era feito por intermédio dos portugueses, depois por intermédio dos ingleses, com as negociações que houve ao longo dos séculos, né? Mas enfim, segunda coisa que é importante a gente entender, né, é que todo o movimento abolicionista na América Espanhola acontece mais ou menos em concomitante com a Guerra de Independência. E isso faz toda a diferença. Então, para começar, falando aí da América Espanhola, a gente tem 3 lugares que são totalmente exceção de contexto. Primeiro de tudo é o Chile. O Chile ele vai abolir o tráfico de negreiro em 1811, né? Inglaterra que passou aí para a história como o país
contrário ao tráfico de escravos, mas que também não é bem assim, né? Como falei no vídeo passado e no vídeo retrasado e em outros vídeos, né? Vai abolir o tráfico de escravos, se eu não me engano, só em 1805, 1806. Então a gente está falando aí de uma diferença de 6, 7 anos. Ou de 6, 5 anos. De 6, 5 anos. E vai fazer a lei do ventre livre no mesmo ano. Então, o Chile aboliu tanto o tráfico de escravos, quanto declarou que todo mundo que nascesse a partir daquele momento de uma mãe escravizada iria ser livre. Em 1811. E detalhe, Inglaterra só aboliu a escravidão em 1833, tá? Agora a abolição definitiva no Chile foi em 1823. Mas o Chile, ele é um caso particular, é um caso bem específico, né? É um caso que é muito diferente, e honestamente eu não tenho a menor ideia do porquê que o Chile é esse país tão particular dentro dessa história. Os outros dois países são particulares e isso é o seu porquê. Acontece o seguinte, que a gente tem a Revolução Haitiana em 1791, a independência do Haiti por consequência direta da Revolução em 1º de janeiro de 1804. E aí, o Haiti a República Haitiana estava lá, na metade da ilha dela, a outra metade era colônia da Espanha. E isso é um problema, afinal de contas a gente está falando de uma ilha, né, que tem um país livre e o resto é uma colônia espanhola. Então, a qualquer momento, o Haiti poderia ser invadido pela Espanha muito fácil. E a Espanha não iria ter problema nenhum com a França, porque o Haiti estava independente. E detalhes, é capaz que a França até ia ajudar, né? Então, assim, era uma ameaça para o Haiti. Então, o Haiti vai pegar e vai invadir as possessões espanholas da ilha de Santo Domingos. No dia 9 de fevereiro de 1822 ocorre a invasão e a partir desse dia a escravidão foi abolida de Então, por que Santo Domingos é um país e Haiti? Ou por que Santo Domingos é um país? Não, por que a ilha de Santo Domingos são dois países diferentes? O Haiti e a República Dominicana, né? Acontece o seguinte: o Haiti, ele estava em guerra com basicamente toda a Europa, né? E ele estava em guerra com tudo aquilo que a Europa representava. Portanto, todo mundo que já era inimigo dele, que morava na atual República Dominicana, né, foi só perseguido, né? Foi só perseguido, enfim. O povo não gostou muito disso. E os que não gostavam da ideia de fazerem parte do Haiti, né, apesar de não serem inimigos do Haiti, né, eles também vão ser perseguidos por tabela. E aí, com isso, né, é aquilo, o Haiti precisava criar uma bandeira para, né, unir, afinal de contas, eles eram dois países, pertenciam a dois países diferentes, então tem duas matrizes culturais diferentes, então eles vão usar o bom e velho discurso nacionalista, afinal de contas era todo mundo uma só ilha, e aí nisso de uma só ilha eles vão começar a reprimir as coisas que eram típicas do que hoje é a República Dominicana, e aí a República Dominicana não vai gostar muito bem. Então, depois de 22 anos de ocupação, em 27 de fevereiro de 44, República vai declarar sua independência do Haiti, vai ter 12 anos de guerra, enfim. Mas é por isso que a República Dominicana é particular, né? Ela foi conquistada por alguém que tinha proclamado a abolição. Agora, o México, esse caso aqui é ainda mais curioso e mais revelador. O que acontece? A abolição do México vai acontecer concomitante à independência, né? A Guerra de Independência do México foi entre 16 de setembro de 1810 e 27 de setembro de 1821.
E aí a abolição vai ser declarada em 19 de outubro de 1810, no mesmo ano, com um pouco mais de um mês de diferença do início da guerra, né, sob a ordem aí do Dom Miguel Hidalgo e Costilha, que na verdade tem um nome bem maior que esse. E o detalhe, era uma abolição que não iria indenizar os escravocratas. Eu acabei esquecendo de anotar, mas se eu não me engano, o Chile também aboliu a escravidão sem indenização, né? E aí vai ter várias ratificações. Vai ter em 29 de novembro de 1810, o mesmo cara decretando de novo o final da abolição da escravidão e determinando que tinha 10 dias para todo mundo regularizar. Em 6 de dezembro de 1810 tem outra ratificação, né? Então o negócio chega a ser debatido nas cortes de Cádiz, que era o parlamento espanhol, em 25 de março de 1811. Vai ter nos decretos dizendo a mesma coisa em 1812, 1813, né? São mais de tem mais 3 documentos nesse período, né? Enfim. Aí a Constituição, enfim, por quê? Porque os rebeldes mexicanos, favores da independência, eles dominavam algumas partes do México. Então nessas partes eles aboliam a escravidão, mas nas partes que eles não dominavam, quando eles chegavam lá para dominar, então eles ratificavam aquilo, aqui não tem. E aí quando eles perdiam a posse, a escravidão voltava a existir. Todo mundo que estava lá e que tinha escravos, buscava os escravos de volta, porque eram escravos fugidos. Então assim, aí vai sendo essa bagunça que acontece, né? Mas isso não acontece porque o Dom Miguel Hidalgo e Costilha era necessariamente um cara muito gente boa, e era só fazer isso por coração bom, no coração bondoso dele, né? Não necessariamente, pode até ser que ele achasse errado de verdade, mas a questão é principalmente o seguinte: se você, a partir do momento que você declara que a escravidão está abolida, você prejudica diretamente os espanhóis, que tinham escravos e que eram inimigos dos mexicanos. Segundo a coisa, você não apenas prejudica porque eles vão perder mão de obra, mas além de tudo, aqueles que você pega que não estão cumprindo a lei, você pune, e a punição era a punição máxima que tinha, né? Então você conseguia punir rigorosamente eles. E terceiro detalhe: se você vai abolir, se você tá lá lutando pela independência e diz que vai abolir a escravidão, claro que todos os escravos vão começar a lutar do seu lado. Inclusive os que estão do lado espanhol vão fugir pro lado mexicano para lutar a favor do México, né? E quarto motivo, isso significa também que os espanhóis não vão mais conseguir mandar os negros escravizados deles para a guerra, para fazer resistência frente aos mexicanos, porque esse povo todo vai ser libertado conforme eles vão avançando, né? Então, então, pelo menos que eu saiba, não tem ninguém que disse que era simplesmente de coração bondoso. Claro que o discurso dele sempre com uma justificativa humanitária, né? Mas tem todos esses outros fatores que são importantes, né? Que foram com certeza levados em consideração, e talvez seja por isso que o negócio tenha sido feito tantas vezes, né? Mas a Constituição de 1824, né? Ela não vai tocar no assunto da escravidão. Quem toca nesse assunto, em maior ou menor medida, são as constituições estaduais que são aprovadas entre 25 e 27, que vão ou proibir ou vão restringir, né? E aí cada estado vai fazer uma coisa diferente. Então a abolição só vai ocorrer durante o governo do Vicente Guerreiro em 1829, quando sob a promessa de indenização, coisa que lá os decretos que começam com o decreto de 1810 não iam ter, né?
E essa é a abolição de 15 de setembro de 1829, muito provavelmente tem a ver com o fato de que o Vicente Guerreiro estava enfrentando uma oposição muito forte, e essa oposição estava, por algum motivo que eu desconheço, dizendo que a eleição não tinha sido válida, né? Ou não era válida, enfim. E quando a gente vai para o resto da América Espanhola, que é o que foi comum de fato, né, a gente tem a abolição acontecendo em duas etapas. Primeiro a gente acaba com o tráfico negreiro e declara o ventre livre. Depois a gente faz a abolição da escravidão de fato mesmo, né, a definitiva. Como foi o que aconteceu no Brasil, por sinal, porque aí é que tá. O Brasil, ele vai fazendo todas essas leis, mas ele vai fazendo com o aprendizado dos outros países, vai fazendo conforme aquilo que já deu certo, né? Então a Argentina vai abolir o tráfico negreiro em 1812, a Colômbia em 1821, assim como o Equador, o Peru, a Venezuela, a República Centro-América, que hoje em dia é um monte de país diferente, que são as ilhas do Caribe, vai abolir em 1824, Uruguai em 25, Bolívia só em 1840, Paraguai em 42, Cuba e Porto Rico vão abolir em 1820, só que vai ter que ter uma ratificação em 35, e a lei só é efetivada mesmo em 1842 em Porto Rico e em 1866 em Cuba. Né? Quanto ao ventre livre, ele vai acontecer no mesmo ano que a abolição do tráfico negreiro, com exceção da Argentina, que é em 1813, que é um ano depois, em Cuba, que é em 1870, em Porto Rico também em 1870, então assim, 50 anos depois da abolição do tráfico negreiro, inclusive um ano antes do Brasil fazer a lei do ventre livre. E a lei do ventre livre, ela é a mesma malandragem que o Brasil vai usar, com exceção do Chile, mas é aquilo, o Chile é um canto muito particular nessa história, né? O artigo que eu usei como base para os artigos, né, que eu usei como base para falar, um deles que fala especificamente da América Espanhola de forma mais geral, né? Ele vai dizer que é porque o Chile teve uma radicalização maior, mas, bom, eu não confio em nenhuma história de radicalização maior, mesmo porque, enfim, isso significa partir do princípio de que a gente tem ou políticos bons, ou então uma população consciente. Nenhum povo que acha normal a viagem de um navio negreiro, nenhum povo que acha que é normal matar escravo em 7 anos, eu considero que seja constituído por pessoas boas, como era o caso do Brasil. O caso do Chile eu não sei porque, enfim, não estudo história chilena. Mas eu sei que a malandragem para a lei do ventre livre é a mesma malandragem que a do Brasil, né? Por quê? Porque, beleza, todo mundo que nasceu a partir dessa data aqui tá liberto. Mas você não vai pegar e jogar o bebê na rua e ele que se vire porque a mãe é escrava, então ela tem que continuar trabalhando para mim e ela não vai. Não, a mãe ela tem que cuidar até o filho ter uma certa idade, né? Então, assim, 7 anos geralmente é considerado uma idade boa. No Brasil era a idade prevista, né? Nos outros lugares eu não sei. A partir dos 7 anos, o senhor de engenho teve que dar todo o sustento, né? Então é justo que ele compense o trabalho, né, que o senhor de engenho teve que ter, né, ou no caso o barão do café. E aí então assim, a pessoa só era libertada aos 21 anos, né? Só estava realmente livre aos 21 anos. E aí é mais ou menos essa faixa de idade que o povo vai ser libertado pela lei do ventre livre em basicamente toda a América. Oi, Melissa. Né? Então assim, é a mesma vagabundagem que vai ter no Brasil, vai ter na América, no resto da América Espanhola, só que tem lugares que vai ser 25 anos. E o caso do Peru é o caso mais cara de pau que é possível. Essa é uma coisa tão uma coisa assim tão na cara,
que, cara, dá vontade, né? É o tipo de coisa que é melhor rir pra não chorar, né? As pessoas responsáveis por isso é o tipo de gente que dá vontade de bater. Porque, veja bem, se estabeleceu em 1821 que os nascidos livres iam ficar sob a tutela do senhor até os 21 anos. Até aí não está, beleza, né? Mas a gente finge que está, até porque foi o que todo mundo fez. E aí, em 1830, eles vão determinar que quem nasceu que até os 21 anos, essas pessoas iriam estar na condição de escravizados. Não são mais livres sob tutela, eles são escravos mesmo. E aí, em 1839, eles determinaram que o tempo de serviço iria aumentar. Não para 25, como teve gente que fez, nem para 30, nem para 40, e nem 45, ia ser 50 anos de serviço. Então, assim, gente, é uma gente muito canalha. É um tipo da coisa que, cara, ser mais cara de pau do que isso é difícil de imaginar. Porque com essa regra, e até a escravidão no Peru até o século passado. Então, assim, gente, uma coisa absurda mesmo. Uma coisa que beira o ridículo. Mas, enfim, né? E aí, por conta de os mesmos motivos no Brasil, né? Que a abolição definitiva vai ocorrendo, né? Rebelião de escravizado, remetendo lá a ideia da República Haitiana, né? É questão... enfim, de prejudicar os opositores, né? Mas é mais ou menos aquilo que acontece no Brasil, na maioria dos lugares, né? Então, a Bolívia, por exemplo, vai fazer em 1826, mas só executa de fato em 1830. A Colômbia vai se abolir em 1851, o Equador em 1851. A Argentina em 1853, Peru em 1854, Venezuela vai abolir em 1854. Só que depois de um projeto não aprovado em 49 e um novo apresentado em 53, né? E o Paraguai em 1869 com o texto copiado palavra por palavra do texto que os argentinos fizeram, né? E assim, desses, né? O Uruguai e o Peru, eles vão abolir a escravidão. Isso se tem bem claro e bem estabelecido. Não pelos motivos mais comuns, né? Que enfim, basicamente medo mesmo, né? E os novos entendimentos da economia, que um monte de economista estava falando que trabalho livre era mais rentável, né? E que de fato, pelo que eu sei, pelo que eu li, havia evidência, afinal de contas, quando aboliu a escravidão, acho que nos Estados Unidos, ou sei lá, foi em algum lugar assim, né? O preço dos alimentos despencou no mundo todo, né? Então, enfim, algum fundo de verdade deve ter. Eu não sei nada de economia, então, para mim, isso sequer é uma coisa que deva entrar de fato no debate. Mas, em todo caso, Uruguai e Peru vão abolir a escravidão não por esses motivos aí. Vão abolir a escravidão para conseguir recrutar os negros para o exército, né? Inclusive o Uruguai vai abolir a escravidão em 2 vezes, né? Uma em 1842, que vai ser feita pelos colorados, e outra em 1846, que vai ser feita pelos blancos, porque naquela época os colorados e os blancos estavam em guerra uns contra os outros, né? E isso, inclusive, do Uruguai eu já expliquei, tenho certeza que eu expliquei isso daí, porque eu já falei dessa guerra. Afinal de contas, ela tem a ver com a Guerra do Paraguai, né? E o próprio Paraguai, a abolição da escravidão também tem a ver com o contexto de guerra. Afinal de contas, vai ser uma imposição do Conde de, que foi o cunhado do Dom Pedro II, né? Que liderou o exército brasileiro no final da Guerra do Paraguai, né? Então, assim,
também tem a ver com o contexto de guerra, e a própria abolição da Argentina também tem a ver com o contexto de guerra, porque, enfim, nessa região platina, né, então Argentina, Uruguai, Paraguai e a região sul do Brasil, tem assim uma guerra, uma inimizade, uns conflitos assim tão loucos, o que acontecem desde o início do século XVIII, ou se não for final do século XVII, de tão louca que é essa região, né? Então a Argentina também tem a ver com guerra, né? Porque aí você tem 3 locais diferentes degladiando, enfim, né? Que é entre rios, correntes, né? Então, mas enfim, de maneira geral, esse que é o quadro da abolição nas Américas. E boa parte dos países que vão fazer a abolição da escravidão vão indenizar os escravocratas, como se essa gente não tivesse enchido o dinheiro de bolso com o sangue dos outros durante anos e anos e anos e anos a fio, né? E acharam ainda que tinham direito a receber mais alguma coisa, né? Então assim, e isso tem um impacto direto para o Brasil, porque como disse, o Brasil ele foi um dos últimos a abolir, então ele pôde ver muito bem o que dava certo e o que não dava, né? Então ele seguiu a mesma receitinha de bolo que todo mundo fez, né? E quando ele vai abolir a escravidão em 1888, a Lei Áurea ela só tem 2 artigos, nenhum falando de indenização. Então, quando, enfim, eu vou falar disso mais pra frente, mas é por isso que o cara que me fugiu totalmente o nome dele agora, que absurdo. Esqueci o nome do carioca, eu acho que era... me fugiu totalmente o nome, mas é por isso que o cara aí, que era ministro... Nossa, me fugiu até o cargo do cara, mas era um ministro aí, de um dos primeiros governos republicanos, né? Ele vai queimar todos os arquivos referentes à escravidão, né? Por quê? Porque assim não tinha nada que comprovasse a escravidão, né? Não para esconder a história, não para apagar o passado, que era uma vergonha, não. Ele fez isso para não ter que pagar, afinal de contas, se não tem documento provando que o escravo foi comprado, que aquela pessoa nasceu como escravo, ou antes de 1871, né? Significa que qualquer documento que fosse apresentado podia dizer, não, isso aqui foi forjado e pronto, ninguém recebe indenização, né? Porque isso é caro demais, né? Pensa em indenizar todo o canalha que tem no Brasil. Vamos lá, vamos imaginar aqui que a gente vai confiscar todo o dinheiro roubado pelos políticos do Brasil, né? E por todos esses canalhas. Olha quantos canalhas a gente tem, olha de quanto dinheiro a gente está falando, né? Se a gente for indenizar eles por tomar o dinheiro que eles nos roubaram, seria tipo assim, você iria acabar com o dinheiro que a gente pegou de volta, né? Muita gentalha, muito canalha roubando, né? Então assim, é basicamente a mesma ideia. Então, quando o México faz essa abolição em 1829, o cara ele vai dizer que ia ser feita a indenização quando o erário público tivesse como pagar, porque é muito dinheiro. E para vocês terem noção, acho que foi a Inglaterra, né? Eu sei que quando foi abolida a escravidão e foi determinada essa indenização, foi a maior indenização que o governo ou inglês ou era então francês fez em toda a sua história. Que é uma quantidade de dinheiro gigantesca, né? Então é por conta disso que o cara queimou os documentos, né? O que foi uma grande perda de documento histórico, né? Foi e assim, tem muita coisa que a gente nunca saberá, né? Por conta disso, né? Tem muitas perguntas sobre a escravidão brasileira que a gente não tem como entender, porque os documentos foram deliberadamente destruídos, né? E foram destruídos por causa disso, porque essa gentalha, esses miseráveis, além de tudo, acham que tinham direito a alguma coisa,
né, gente? Então, enfim, já falei por muito tempo, sabe? Foi 35 minutos, faz tempo que eu não falo tanto tempo assim, né? Então, por hoje é só. Próxima semana a gente continua, próxima semana a gente vai falar sobre a abolição da escravidão no Brasil, ou melhor, em alguns lugares do Brasil, né? Porque a gente teve lugares pioneiros. Então, enfim, próxima semana a gente continua essa história.